Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Para que juntos possamos dar início às nossas aulas da semana. Então pessoal, nossas aulas da semana serão iniciadas pela aula de português, tá bom? Que é a nossa primeira aula da segunda-feira. Já vou deixando claro que nossa aula hoje ela será mais dinâmica por dois fatores. Por ser um assunto que nós já temos conhecimento sobre, e no livro este assunto está de uma forma mais dinâmica, de uma forma de lista de exercícios, que através desses dois temas, que têm a mesma função ao final, vocês possam ficar inteirados destes dois assuntos, desses dois temas. Então já vou pedir que vocês peguem o livro de vocês, o Assim Eu Aprendo, tá bom? E abram na página 31. Façam a leitura da página 31, da página 32 e voltem para a aula de hoje, tá certo? São dois exercícios com temas de palavras com M, N e tio. Palavras com M, N e tio, que são assuntos como nós já estamos vendo nesses últimos dias, são assuntos simples, porém muito essenciais, muito importantes para o aprendizado, para esse ano letivo. Vocês precisam entender direitinho esses dois assuntos para que lá na frente não restem dúvida, vocês não se embaralhem. Por mais que eles sejam simples, eles não são menos importantes, tá bom? São bastante importantes. Tá bom, pessoal? Então, depois de lermos a página 31 e a página 32, vamos para a aula de hoje, para a explicação de hoje. Vou dizer para vocês já que eu não vou ler os dois exercícios, por dois motivos. Primeiro que eu preciso saber como é que vocês estão conseguindo interpretar estas atividades, se vocês estão lendo de verdade, tá bom? Sempre usem a regrinha da releitura. Ah, tia, eu não entendi esse exercício da primeira vez que eu li, não. Então, nós vamos ler novamente. Essa lista de exercícios são sobre palavras com M, N e tio. Então, na página 31 e um pouquinho da página 32, vocês vão encontrar um exercício que fala sobre palavras com MN. E o finalzinho da página 32, palavras com tio. Tia, qual é a diferença? Vou explicar. Mesmo tendo a mesma função, tem diferença sim. Ok, pessoal? Então, por isso que eu pedi para vocês lerem antes, porque tia Viviane hoje vai explicar os dois assuntos e vai deixar a interpretação da atividade por conta de vocês. Vocês vão ler todo o exercício e vão responder. Na hora da correção, eu vou ver se vocês estão conseguindo interpretar direitinho as atividades através do que eu deixei por conta de vocês hoje, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Sim, pessoal, já falei na sala de aula e vou relembrar aqui pra gente o que foi que eu falei sobre vogais orais e vogais nasais. Lembram que eu fiz até o teste com vocês, fiz até aquela dinâmica da mão na frente do rosto? Porque existem dois tipos de pronúncia. Existe aquela pronúncia oral e existe aquela pronúncia nasal. Porém, qual é a diferença? As vogais orais, a diferença é somente na pronúncia, tá certo, pessoal? Quando a gente trata de vogal oral, é aquela que quando a gente vai pronunciar o som dela, o som sai totalmente só pela boca. Por exemplo, quando eu falo A, E, I, O, U. Percebam, coloquem a mão na frente da boca de vocês e pronunciem essas vogais, que vocês vão perceber que quando a gente fala ela sem M ou N no final ou o uso do tio, elas são vogais orais, ou seja, que o som sai somente pela boca. Já as vogais nasais,
é diferente um pouco. Por quê? Quando eu falo de vogal nasal, nasal já vem de nariz. É quando o som sai um pouco pela boca, um pouco pelo nariz. Este, pessoal, é a função de palavras com M e N. Quando um M e um N vem após uma vogal, na maioria das vezes a vogal A, ela tem a função de deixar essa vogal com o som anasalado. Quer ver? Por exemplo, na palavra mandou. Vejam que o N vem após a vogal A e percebam, vamos pronunciar juntinhos com tia? Coloquem a mão na frente do rostinho de vocês e pronunciem a palavra mandou. Percebam que o som da palavra, o som man, sai um pouco pela boca, um pouco pelo nariz. Mandou. Percebam, repitam até vocês perceberem que sai. O som sai um pouco pelo nariz, um pouco pela boca. Então, a função do N, neste caso, é deixar o som da vogal A anasalada. Mas também acontece com a letra M, tá certo, pessoal? Por exemplo, na palavra com. O O, quando falado sozinho, O, ele tem um som oral. Sai apenas pela boca. Porém, quando eu coloco aqui a palavra M depois da vogal O, na palavrinha com, percebam que, ó, com. Um pouco do som sai pelo nariz, um pouco do som sai pela boca, tornando a palavra com, a vogal O na palavra com, uma vogal nasal, tá certo? Vocês percebem aí a função do M e do N depois de algumas vogais, deixa em algumas palavras as vogais com som nasal, o som que sai pela boca e pelo nariz, tá bom, pessoal? Esta é a função do M e do N, de palavras com M e N depois das vogais. Nós temos aí na página 31, ó, este pequeno textinho que fala exatamente sobre isso que eu vou ler com vocês. As vogais podem ser orais ou nasais. Nas vogais orais, o ar sai pela boca. Nas vogais nasais, parte do ar sai pelo nariz. As letras M e N, quando estão no final da sílaba, deixam a vogal com som nasal. Ou seja, sempre no final da sílaba, sempre após a vogal. Tá bom, meus amores? Tia, eu entendi. Essa parte do M e do N eu entendi. Agora, o porquê do tio aqui? Gente, o tio, ele tem a mesma função. Ele tem a mesma função, porém usado de uma forma diferente, ok, pessoal? O tio, gente, ele é um sinal, este sinalzinho aqui, que ele é colocado, ele é posto em cima de uma vogal para deixar esta vogal em uma determinada palavra com som nasal. Percebam que ele tem a mesma função de palavras com MN no final, depois de uma vogal, porém ele é colocado, posto sobre uma vogal. Por exemplo, aqui eu preparei essa frase para vocês verem o exemplo, tá certo? Vamos ler com tia. A mãe do João o mandou comprar pão. A mãe do João o mandou comprar pão. Na palavra mãe, nós temos um tio. Na palavra João, nós temos outro. E na palavra pão, nós temos outra. Tá certo? Outro tio. Percebam, pessoal, que nesse caso de mãe, quando é colocado o tio, o som da vogal A se modifica. Percebam quando eu falo a vogal A, sem ser na palavra mãe. Percebam a diferença do som. A, som oral. Mãe. O som fica nasalado por conta do tio que foi colocado em cima da vogal A. Da mesma forma, na palavra, no nome João, João, se modificou totalmente o som por causa do tio.
tá certo? Pão, da mesma forma. O som da vogal A se tornou anasalada por causa do tio, deste sinal que tem a função de deixar a vogal com o som nasal. Essa é a aula de hoje. É isso que eu espero que vocês entendam hoje. Que vocês compreendam que quando um M e um N é colocado em algumas palavras depois de uma vogal, elas têm a função, essas letras têm a função de deixar a vogal com o som anasalado. Da mesma forma o tio. Quando o tio é posto sobre uma vogal, ele deixa a vogal com o som anasalado. Vejam que o som oral, ele é mais aberto, ele sai totalmente pela boca. O som nasal, uma vogal nasal, o som sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula super simples, tá certo, pessoal? Não tem muito segredo nessa função de palavras com MN e com tio. A função é apenas deixar a palavra, a vogal com o som anasalado. E vocês têm que entender essa diferença de vogal oral e vogal nasal. Vou repetir só mais uma vez para que vocês entendam. Vogal oral, o som sai pela boca. Vogal nasal, nariz e boca ao mesmo tempo. Entenderam? Então, partindo para a atividade, como já falei para vocês, essa lista de atividades é apenas sobre esses dois temas que vocês vão ler. Vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam, para que eu possa fazer o teste do aprendizado de interpretação de vocês. Se vocês estão conseguindo interpretar, através da minha explicação, vocês estão conseguindo interpretar as questões da atividade, tá certo? Tia, mesmo com sua explicação, eu li, eu fiz a releitura, mas não entendi a questão. Então, você liga para a tia, liga na hora que você estiver fazendo a atividade, que você estiver respondendo a atividade, que tia, juntinho com você, vai tirar sua dúvida de interpretação. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo, esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo.